Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, leitura bíblica de hoje. Irmãos, a palavra de Deus hoje falou muito ao meu coração mais uma vez. É corriqueiro você ouvir da minha boca que a palavra de Deus fala ao meu coração, porque realmente fala. E me falou sobre dois tempos distintos. Em 1 Pedro capítulo 5, Deus ele vai me ensinar. Deus ele vai te ensinar que existe dois tempos distintos. Existe um tempo de humilhação e existe um tempo de exaltação. E cabe a Deus o tempo da exaltação e a nós cabe o tempo da humilhação. Você vai entender o tema dessa mensagem. Cabe a Deus o tempo da exaltação e a nós o tempo da humilhação. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Irmãos, quando nós lemos esse versículo 6, no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, nós entendemos realmente o que o tema dessa mensagem vem nos ensinar. Porque quando a palavra nos pede, nos orienta, nos instrui, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, é um tempo determinado na minha vida, é um tempo determinado na sua vida, o tempo da humilhação. É interessante que quando a Bíblia nos convida a nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, isso não tem nada a ver com aquela humilhação pejorativa, que muitas vezes você se encontra em uma situação onde você vê um ser humano humilhando outro ser humano. Não tem nada a ver com aquele tipo de humilhação. Essa humilhação debaixo da potente mão de Deus, ela é produzida no coração através do quebrantamento, através da humildade. Essa humilhação debaixo da potente mão de Deus, ela é produzida na mente também, através do raciocínio que existe um Deus, um ser superior, através do discernimento, que quando nós descemos à presença de Deus, quando nós choramos na presença de Deus, quando nós entramos na presença de Deus, com um coração quebrantado, contrito, Deus não nos despreza. Tudo isso está inserido nesse contexto. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Tudo isso. Então é um tempo próprio para mim e para você. É esse tempo de nos humilharmos debaixo da potente. Potente vem de potência. Potência vem de poder. E eu não sei que tipo de situação está te constrangendo, está te fazendo sofrer, mas eu sei que a palavra de Deus me revela, e revela para você também, que se nós tivermos esse tempo determinado em nossa vida, sendo de fato realizado,
acontecerá na minha vida, na sua, independentemente do que estejamos passando, um outro tempo que já não cabe mais a mim e a você, cabe a Deus. A mim e a você cabe nos humilharmos na presença do Senhor. Não nos cabe o tempo da exaltação. O tempo da exaltação é próprio de um Deus Todo-Poderoso. Eu fico imaginando como se nós nos ajoelhássemos na presença do Senhor para nos humilharmos na presença dEle, e fico imaginando como que Deus estendendo a sua mão sobre nós. Porque quem está debaixo de algo é porque tem algo sobre si. E sabe, irmãos, se cabe a nós o tempo da humilhação e cabe a Deus o tempo da exaltação, nós não podemos permitir, preste bem atenção nisso, nós não podemos permitir que o coração enganoso que bate dentro do meu, do seu, do nosso peito, nos engane, através da revolta, que já nos humilhamos demais, através do pensamento, que já oramos demais e nada acontece. Infelizmente, nós temos contato com pessoas que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré em seus corações. Nós temos contato com pessoas que entregaram suas vidas ao Senhor e decidiram desistir de caminhar com o Senhor, porque acharam que o tempo de se humilhar debaixo da potente mão de Deus passou, e agora o seu próprio pensamento acha que é o tempo de Deus exaltar. E o tempo de exaltação, entenda isso de uma vez por todas, não nos pertence. A nós cabe somente o tempo da humilhação. O tempo da exaltação pertence a Deus. Quem somos nós para dizermos a Deus quando é que devemos parar de orar, quando é que devemos parar de buscar, quando é que devemos de parar de apresentar a Ele um coração quebrantado e contrito? Quem somos nós para dizermos a Deus: chega, Pai? É o tempo da exaltação. Não cabe a mim, não cabe a você. Quem compreende isso? Mas sabemos que quando esperamos pacientemente pelo Senhor, no seu tempo Ele vai nos responder. Irmãos, eu observo que essa vida louca, essa correria, porque se você prestar atenção, é verdade, os tempos estão sendo abreviados, os dias estão sendo abreviados. E até essa correria louca que nós vivemos para dar conta daquilo que temos para realizar no dia, às vezes pegamos essa circunstância e queremos aplicá-la em relação ao nosso contato com o Pai. Temos pressa e queremos apressar Deus. Não cabe a nós isso aí. A ansiedade deve ser lançada sobre a pessoa certa. Eu não sei se você sofre de algum tipo de ansiedade. A ansiedade de ver a coisa acontecer. Eu não quero nem tocar na questão da ansiedade psíquica, a ansiedade que faz mal. Eu estou falando aquela ansiedade de ver a coisa acontecer, que quando você começa um projeto, quando você começa a realizar algo, você, claro que quer ver a coisa acontecer. Eu tive que aprender a lidar com a ansiedade em relação a isso aqui, e a igreja deve me acompanhar nesse sentido, porque as condições não são tantas para
terminarmos assim a conjunção, mas nós não estamos vendo ela indo, ela continuando. Então o meu pastor me dizia: Nildinho, a gente só faz o que pode. Então eu tive que combater a ansiedade, não aquela ansiedade maligna, aquela ansiedade doença, mas a ansiedade de ver pronto. E nós temos que lançar a nossa ansiedade sobre a pessoa certa. Não lance a sua ansiedade, mulher, sobre o seu marido. Não lance a sua ansiedade, marido, sobre sua mulher. Filhos, não lance sobre seus pais. Pais, não lance sobre seus filhos. Não lance sobre, preste atenção, sobre si próprio essa ansiedade. Porque nesse processo de humilhação e exaltação, existe alguém que está pronto. Diga para quem está do seu lado: pronto para receber com todo carinho e atenção a nossa ansiedade. Versículo 7 diz, complementando o 6: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de quem? De Deus. Então o 7 diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor é quem cuida de nós. Quando nós aprendemos a lançar a nossa ansiedade sobre Deus, no pacote desse aprendizado vem algo também muito valioso: aprendemos a descansar nele. Amém? Se a nossa ansiedade é lançada sobre o Senhor, aquele que vai receber com bons olhos e vai estender a sua mão sobre o nosso processo e tempo de humilhação, Deus vai receber a nossa ansiedade, porque Ele tem poder para isso. Ele tem como lidar com a nossa ansiedade. De repente você lança a sua ansiedade sobre uma outra pessoa que não tinha como lidar com aquela ansiedade, que não tinha nervos, que não tinha emocional para lidar, e você arrebenta com aquela pessoa. Não é o caso de Deus. Deus, Ele está pronto, não apenas para receber a sua humilhação, não apenas para ver o seu coração quebrantado e contrito, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Deus, Saulo, esquadrinha o coração do homem, até mesmo nos seus temores mais profundos, e Deus está preparado. Então no momento Ele está colocando a mão sobre ti, no outro momento Ele faz assim para receber a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de nós. Então aprendamos que nesse processo de humilhação e exaltação, lançar a ansiedade é sobre Deus. O que você tem ansiedade na sua vida? O que você está nervoso, ansiando por isso? É sobre Deus, meu irmão. Pode compartilhar com o irmão o pedido de oração? Pode compartilhar com o esposo? Pode, com a esposa? Pode, mas saiba que não é sobre essa pessoa que você vai lançar a sua ansiedade, é sobre Deus. No livro de Filipenses, no capítulo 4, livro de Filipenses no capítulo 4, no versículo 6, diz a palavra de Deus: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus amados, quando nós lançamos a nossa ansiedade sobre a pessoa errada, nós não temos o feedback, nós não temos a resposta dessa pessoa, porque ela não pode dar a resposta.
ela não pode proporcionar em nós o tempo da exaltação, porque nós estamos aprendendo essa noite que o tempo da exaltação pertence a Deus, a nós cabe o tempo da humilhação. E quando nós lançamos a nossa ansiedade sobre determinada pessoa, sobre alguém, e não recebemos o feedback, a resposta, principalmente positiva, nós começamos a andarmos perturbados, nós começamos a perder a nossa paz, por um simples fato: aquela pessoa não tem o poder de guardar a nossa mente e o nosso coração, porque quem guarda a mente e o coração do homem continua sendo Deus. Sabe por que a humanidade está caminhando, como eu digo, a passos largos para a perdição? Porque a mente e o coração do homem já não são mais guardados por Deus. A mente e o coração do homem já não são mais protegidos por Deus. Como é que Deus protege a mente do ser humano? Efésios capítulo 6 fala sobre a armadura de Deus que deve vir sobre a minha vida, sobre a sua vida, e na cabeça do guerreiro vai um capacete. E de nós, os guerreiros do Evangelho, o capacete da salvação. É assim que Deus protege a nossa mente. E como é que Deus vai proteger o nosso coração? Através da couraça da justiça, através do escudo da fé. Então, meus queridos, vivamos a verdade do Evangelho. Não cabe a nós o tempo da exaltação, a nós cabe o tempo da humilhação. E a ansiedade deve ser lançada sobre a pessoa certa. E a pessoa certa para você lançar suas preocupações, a pessoa certa para você lançar os seus medos, os seus receios, a pessoa certa para você lançar a sua ansiedade é Deus. Lance sobre Deus a sua ansiedade, porque Ele é quem tem cuidado de nós. Não ande ansioso por coisa alguma. Antes de você perceber que está se tornando ansioso, ansiosa, em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graças. O que é ações de graças? É você dar graças a Deus, é você render graças a Deus. E esse ambiente é um lugar próprio para isso, no momento do louvor, no momento de uma oração. Ações de graças. Sejam as vossas petições conhecidas de Deus. E a paz de Deus, meu querido, que a palavra me revela, que excede todo o entendimento. As pessoas vão chegar perto de você e vão falar: mas como você passando uma situação dessa, você está em paz? A paz do Senhor excede todo o entendimento humano. E é essa paz, é essa certeza que vai guardar a sua mente e o seu coração. E assim vai guardar os dois órgãos mais vitais para o ser humano. Voltando para 1 Pedro, quando ele diz no versículo 8: sede sóbrios. Sobriedade espiritual não é para todos, é para quem busca. Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor. É o que diz a palavra de Deus. Anda em derredor, rugindo como um leão, louco para atacar a sua presa, louco para destruir a sua presa.
É assim que o diabo anda, em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa, diz a palavra de Deus, tragar. E muitos estão sendo tragados, porque realmente estão passando a informação para o diabo, que primeiro não se humilham debaixo da potente mão de Deus. Muitas vezes, irmãos, acredite nisso, por causa dos seus próprios conceitos, por causa do seu achismo, por causa do seu egocentrismo, por causa de um estilo de vida que não deseja, não quer abandonar, e o diabo recebe a informação, não se humilha debaixo da potente mão de Deus. Eu acredito que todos os seres humanos sobre a face da terra, quando se ajoelham para se humilharem com coração quebrantado e contrito, um Deus que é onisciente alcança todos com a sombra da sua mão. E permitem a ansiedade tomando conta, o desejo e tomando conta. E aí o inimigo recebe a informação. E fica em derredor não apenas, mas vai chegar o tempo que ao receber a informação da fraqueza daquela pessoa, do que nós chamamos da brecha, ele vai entrar. E vai arrebentar com aquela vida. Eu esperava tanto que acontecesse isso, não aconteceu. E tomou a decisão de abandonar o caminho que poderia trazer o acontecimento. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. Irmãos, chegou o tempo de raciocinarmos sobre toda e qualquer situação. O sóbrio, ele pensa bem. Eu falei aqui domingo passado, sobriedade é o contrário de... Aquele que anda sóbrio é o contrário daquele que anda embriagado. Se tem algo que deve nos embriagar, é o Espírito Santo. E a vigilância, meu irmão, é necessária nesse processo de dizermos não à nossa ansiedade. Preste atenção. Nesse processo de nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, ao tempo dele, nos exalte. Nesse processo, cabe a nós a sobriedade e a vigilância. Seja sóbrio, meu irmão. Seja sóbria, minha irmã. Vigie na sua vida. Preste atenção. Cabe a nós, nesse processo, de nos humilharmos, de nos quebrantarmos na presença do Senhor, de nos acalmarmos e esperarmos o tempo de Deus trazer a resolução para o problema. Cabe a nós lançar sobre o Senhor Deus a nossa ansiedade, como cabe a nós buscarmos sobriedade espiritual e vigilância. Olha o que é que diz 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 6. 1 Tessalonicenses 5, 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos. Vigiemos não somente, vigiemos e sejamos sábios. Sabedoria. Pastor, eu tenho uma questão para resolver. Pastor, eu preciso de um direcionamento para isso. Meu irmão, eu posso até te dar o direcionamento.
eu posso até te ajudar, minha irmã, na resolução desse problema, mas se não houver temor a Deus em relação àquela situação na sua vida, a sabedoria não chega ao seu coração. E é por isso que muitos até procuram os seus pastores, nos procuram para uma conversa, nos procuram para um aconselhamento, e daqui a pouco, quando a gente sabe, a pessoa tomou uma atitude diferente daquela que nós aconselhamos, porque não há temor. E quando eu digo não há temor, não é temor à minha pessoa, a pessoa da minha esposa, porque a Bíblia diz: teme a Deus, é temor a Deus, porque o princípio da sabedoria já nos revela a palavra de Deus, é o temor ao Senhor. Então, quando a Bíblia me convida, quando a Bíblia te convida, 1 Tessalonicenses 5,6: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sábios. A Bíblia está me convidando a temer a Deus, sóbrios e sábios também. A sabedoria é o temor ao Senhor. A sobriedade na vida espiritual é trazida através do temor ao Senhor. Não há sabedoria sem temor ao Senhor. Não há sobriedade. Gente, é como que a pessoa estivesse sóbrio fisicamente, mas embriagado espiritualmente. Como é que o embriagado anda? O embriagado não tem rumo certo. O embriagado anda trocando as pernas. O embriagado anda tomando suas decisões e atitudes totalmente fora do contexto racional, porque a embriaguez traz isso. O homem perde o contexto racional. Então, sabedoria e sobriedade só existe debaixo do temor ao Senhor. Então é interessante, quando nós instruímos alguém, e vocês sabem disso, sempre que alguém nos procura, a Bíblia é aberta, porque eu só posso contar com o temor a Deus. E dessa forma, irmãos, nesse processo de humilhação e de exaltação, nós temos que dizer não à ansiedade e buscar sobriedade e vigilância, sabedoria e vigilância. Ou me diga uma coisa: ou você vai pedir a um bêbado para lhe ajudar numa decisão? Então não sejamos eu e você os bêbados a decidirem. Sobriedade, sabedoria. E não basta só a sobriedade e a sabedoria. A Bíblia diz: sejamos sóbrios e vigilantes. Vigilantes e sóbrios. Então, meu irmão, é vigiar em todo tempo. Vigiar. Volte lá para Pedro. E no versículo 9, o 7, ele se referia ao versículo 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. O 9 se refere ao versículo 8, quando ele diz: sede sóbrios e vigiai o vosso adversário, o diabo. Aí o 9 diz: resisti-lhes firmes. Resistir firme a quem? Ao diabo. Resistir-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Ei, preste atenção, não cabe mais para mim dizer eu sou o pior dos coitadinhos. Por que isso acontece comigo? Já saiu da sua boca essa frase? Não levante sua mão. Por que isso acontece comigo? Por que eu passo por tanta luta? Meu irmão, vamos puxar a nossa memória a palavra de Deus. Acontece com todos os irmãos espalhados no mundo.
não é nem com todos os irmãos da igreja. Olha aí para a sua igreja, olha aí para a sua família, família Realidade em Cristo. Não é nem entre nós, é no mundo inteiro. Eu já convivi com pessoas que achavam que era o centro do universo, Maria Luísa, porque achavam que aquilo só acontecia com ele. Então quer dizer que você é o centro do universo, aquele problema só acontece com você. Não é o que a Bíblia me ensina, não é o que a Bíblia te ensina. Nós somos um povo que temos o ensinamento da palavra de Deus, nós prezamos por comer a palavra de Deus. A Bíblia diz que essa mesma luta que você passa, essa mesma situação angustiante que você passa, essa mesma situação que te faz descer para se humilhar na presença do Senhor, esperando no tempo próprio de Deus a exaltação. Filho, levanta, chegou o tempo da exaltação. Filho, se levanta, chegou o tempo de não ficar mais de joelho. Já recebi, já liberei, é agora. Acontece entre todos os cristãos espalhados sobre a face da terra. Problema financeiro todo cristão tem. Tem também. Por que eu oro aqui? Irmãos, como eu fiquei feliz. Não me interessa se tivesse 3 pessoas nessa fila. Como eu fiquei feliz de estender de novo a minha mão. Porque eu me lembro que quando os cultos aconteciam na igreja antiga, que é essa que nós estamos pisando, era aqui que eu ficava. Lembram disso? Porque eu sei que sobre minha mão tem uma unção de bênção para a sua vida, para a sua casa. Eu sou profeta do Senhor para a sua casa. Como eu fiquei feliz. Agora imagina Deus colocando a mão sobre você. Porque eu sou homem falho e sujeito às mesmas paixões e concupiscências que vocês são. Então, irmãos amados, resistam firmes na fé ao diabo. Como Deus tem falado ao meu coração que o processo é outro. Tem gente que resiste a Deus e se submete ao cão. Quando a Bíblia me convida você a resistirmos a Deus, a resistirmos ao diabo e nos sujeitarmos a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí a gente resiste à palavra, a gente resiste ao ensino, e a Bíblia me convida, é imperativo, resistir-lhe, é uma ordem, resista, firme na fé, ao diabo, porque os mesmos problemas acontecem entre todos os cristãos sobre a face da terra, meu irmão. Efésios capítulo 4. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Meu irmão, não sei aí, mas aqui está bem quentinho. De vez em quando passa uma brisazinha, Alexandre, só para mim refrescar um pouco. Efésios capítulo 4 vai nos ensinar que nesse processo de humilhação, preste atenção, nesse processo de humilhação e exaltação, será sempre necessária, repita, será sempre, repita, sempre necessária a resistência ao diabo. Porque, meu irmão, está lá você, já há tantas semanas orando, se humilhando na presença do Senhor, e o diabo começa a buzinar no seu ouvido: ei, precisa orar não, Deus não te ouve. Está lá você há tantas semanas, talvez meses, anos, orando na presença do Senhor. Aí Satanás manda um enviado para dizer: para que você ainda está orando por isso? Você não já viu que as portas estão fechadas? Aí você tem que resistir firme. Você tem que dizer: Satanás, não diga isso para a pessoa não, porque a pessoa, ui,
Satanás, as portas estão fechadas até o dia que Deus quiser. Porque no dia que Ele quiser, Ele escancara as portas. Ceboso, fedorento. Mas tem que resistir na fé, meu irmão. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. É a prova, é a convicção de fatos que nós não vemos. Hebreus 11:1 nos ensina. Nesse processo de tempo de humilhação e de exaltação, humilhação que cabe a nós, exaltação que cabe a Deus, a ansiedade deve ser lançada sobre a pessoa certa, Deus. Cabe a nós sobriedade e vigilância no tempo desse processo. E cabe também a nós resistência ao diabo. Sempre será necessária, meu irmão. Você está brincando com capiroto, como chamam ele por aí. Você está brincando com o diabo, achando que ele vai dar trégua. Ele não dá trégua, meu irmão, porque ele sabe que o fim dele próprio está próximo. Então, quantos ele puder desviar do caminho estreito que conduz à salvação, ele vai desviar. Olha o que é que diz Efésios capítulo 4. 5 palavras. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Sabe o que é dar lugar ao diabo? Me empresta essa cadeira aí, Ângela. O espaço na sua vida que deveria ser de Deus, preste atenção, está vazio, está pronto para ser ocupado por outro ser espiritual. Resista ao diabo. Não deis lugar ao diabo, porque se der, ele toma o espaço. Está vazio o lugar de Deus? Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. E ao seu tempo, Ele, o tempo de Deus, Ele nos exaltará. E quando você for exaltado, esqueça os holofotes, esqueça-se da sua aparência, esqueça-se da sua posição. Quando você for exaltado, esqueça-se de tudo, exalte mais ainda Deus.